somente para a tua honra e a tua glória, Pai. Peço ao teu Espírito Santo, Pai, que guie minhas palavras, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, eu vou tentar resumir esse testemunho, até porque assim, é tão grande, né, que não daria tempo para estar falando tudo. Então, eu sempre, assim, de uns anos para cá, eu adquiri uma hérnia de disco, como muitas pessoas aqui sabem, né? E isso estava me deixando muito, assim, triste, né? Por conta de trabalho, eu não conseguia trabalhar. Todos sabem que eu trabalho em hospital, tenho meu serviço por fora também, e isso estava me atrapalhando muito. Então, chegou um momento da minha vida que eu não estava mais suportando viver desse jeito. Não estava mais suportando. E foi quando eu vim orando ao Senhor, né, e decidi correr atrás de uma cirurgia. Eu sempre tive, não vou nem falar medo, sempre tive pavor dessa história de que eu vou operar a coluna. Eu sempre tive muito medo disso. Mas chegou um ponto que eu não estava suportando mais. E foi quando eu e minha esposa, né, a gente começou a correr atrás de um médico do plano de saúde. E quando estava tudo certo, eu levei os exames, participei lá das consultas. E quando chegou, assim, dias antes de me operar, o médico me mandou uma mensagem dizendo que ele foi descredenciado do plano e não poderia mais me operar. Foi quando aí a gente tomou a decisão de estar procurando um outro profissional do plano de saúde. Aí conhecemos o doutor, mais conhecido como doutor... Veja bem, vocês vão entender o porquê disso. Então, eu participei das consultas, né? Aí chegou o dia da cirurgia. Irmãos, quando chegou o dia da cirurgia, eu internei, né? Fiz todos os procedimentos, ele já tinha todos os exames na mão. Aí, o que aconteceu? Quando eu saí da sala de cirurgia, eu saí muito, assim, por conta da anestesia, eu saí muito nervoso. Saí muito trêmulo, sabe? Eu tremia muito. E estava minha esposa, meu filho Paulo Ricardo, minha nora lá nesse dia, e eles presenciaram tudo. Então, quando eu cheguei no quarto, eu tremia muito, e eu ainda sentia dores nas pernas, as dores no nervo ciático, né, das pernas. E até eu voltar, né, assim, quando eu voltei, aí a primeira coisa que eu falei, eu preciso falar com o médico. Aí eles me perguntaram o que está acontecendo. Eu falei, eu estou sentindo dor. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Depois de tudo que eu passei. Aí foi quando consegui falar com o médico. Aí eu falei, doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Foi trocado a prótese, né? O senhor entrou com uma prótese nova. A minha pergunta para o senhor é o seguinte... o que ocasionavam as dores no nervo ciático seria aquela prótese que já estava gasta, e como que coloca uma prótese nova e eu continuo com as dores no nervo ciático? Aí foi quando ele falou, Luciano, veja bem, é só para descontrair, irmãos, porque tudo que ele falava comigo, ele sempre falava veja bem primeiro. Seu Luciano, veja bem, a gente vai ter que averiguar isso, mas isso, assim, o senhor acabou de operar. Eu falei, doutor, eu acabei de operar, mas eu não estou satisfeito, eu estou sentindo dor. Aí foi quando ele falou, então, olha só, eu vou te pedir para você fazer um novo raio-x. E nisso, irmãos, com essa situação de fazer raio-x, eu fui ficando no hospital. Fui ficando lá, e eu estava numa situação que eu não conseguia me mexer. Eu ficava limitado a ficar parado, de barriga para cima, e eu não conseguia me mexer. Aí veio o dia, ele pegou o raio-x, veio o dia da cirurgia, e em nenhum momento, irmãos, eu tive medo. Deus conhece o meu coração. Eu nunca duvidei, então eu não tive medo. Uma coisa é você contestar o médico, perguntar, e outra coisa é você ter medo. Então, Deus, ele me deixou com tanta segurança que eu não tive medo.
Aí ele falou, olha só, é o termo que eles usam, vamos ter que fazer uma reabordagem, porque eu percebi no seu raio-x que tem um parafuso encostando no seu nervo ciático. Eu falei, misericórdia. Aí eu falei, doutor, ele falou, você está pronto para isso? Eu falei, estou, doutor, vamos fazer. Aí, tudo bem. Aí ele me sugeriu, falou, Luciano, não vou nem te deixar de alta, você vai ficar aqui e nós vamos pedir uma nova autorização para 1.000, para você estar fazendo, para a gente estar fazendo a reabordagem. Aí, resumindo, chegou o dia dessa reabordagem. Lembrando, irmãos, a cirurgia foi nas costas. E ele falou, vamos reabordar essa cirurgia. Aí, o que acontece? A reabordagem é reabrir a cirurgia. E, naquele momento, eu ficava me pegando com Deus e pedindo a Deus para ir comigo naquele centro cirúrgico. E eu fui. E eu fui para aquele centro cirúrgico. Chegou o dia. Aí, o que aconteceu? Eu perguntei para ele e para o assistente dele, doutor, e aí, doutor, tudo bem? Agora está tudo certo? Ele falou assim, não. Ele é um médico, era assim, doutor Francisco Sávio e doutor Felipe. O doutor Francisco Sávio, toda vez que eu perguntava para ele se demonstrava um médico assim, como é que eu vou explicar para vocês? Ele nunca me dava um diagnóstico de falar, não, agora está tudo certo. Ele sempre falava, olha, a gente trabalhou para isso. A gente trabalhou para isso e vamos ver o que vai acontecer. O doutor Felipe, quando eu conversava com ele separadamente, ele falava, cara, fica tranquilo que eu fiz essa cirurgia e com 15 dias eu já estava operando. Irmãos, eu estou falando aqui, eu estou até me arrepiando aqui. Então você fica tranquilo que está tudo certo, deu tudo certo. Aí tá bom, saí da cirurgia, CTI, passei uns dias no CTI, fui para o quarto, fui liberado para casa. Aí fomos liberados para casa. Irmãos, tudo certo comigo, tudo certo. No outro dia, eu já estava caminhei também no hospital com a fisioterapeuta, em casa eu estava normalmente, estava andando normalmente, fazendo as minhas caminhadas em casa, claro, sem abusar. Aí tudo bem. Irmãos, quando foi numa quinta-feira à noite, o médico me ligou. O médico me ligou, o doutor Sávio, né? Ele me ligou e falou, Luciano, eu quero saber como é que você está, porque eu tenho uma viagem para fazer, vou para São Paulo, e eu preciso saber como que você está. Eu falei, doutor, graças a Deus eu estou bem, dentro das minhas limitações, estou fazendo minhas caminhadas dentro de casa, sem abusar, minha esposa está do meu lado, cuidando de mim e tal, está tudo bem. Ele foi para a viagem dele. Irmãos, na sexta-feira de manhã, o que acontece? Eu fui descer da cama, nisso que eu descia, todas as vezes que eu descia da cama, a Beth me ajudava, ela me dava a mão, eu sentava e colocava as pernas para baixo da cama. Inclusive, a Beth até improvisou uma cama na sala, né, que nossos quartos em cima, não poderia subir a escada, e a gente estava vivendo ali. O que aconteceu? Na sexta-feira, quando eu coloquei os pés no chão, eu senti uma fisgada na perna esquerda. Acima do pé esquerdo, assim. Aí, só que no primeiro momento, eu não quis falar para ela. Eu fiquei pensando, falei, isso é coisa da minha cabeça, está repreendido, em nome de Jesus, eu estou bem, eu não estou mais sentindo nada. Aí, só que foi passando uns dias, aí aquela dor começou a aumentar, e eu expliquei para ela, aí ela falou, não, isso é da cirurgia, calma, você tem que ter calma, tal, é assim mesmo, tal. Aí, o que aconteceu? No dia seguinte, eu fui tentar levantar, eu não consegui. Isso era tipo 5 e pouca da manhã, eles dois dormindo e eu sozinho na sala. Aí eu comecei a chamar ela, chamei ela, eu falei, me ajuda a tentar levantar. Quando eu fui tentar levantar, meu nervo ciático puxando de novo, eu falei, meu Deus, não é possível. Irmãos, aí eu pergunto para vocês, isso aqui é um banco de madeira. Eu fiz esse banco aqui, eu parafusei, eu preguei, está tudo certo. O nosso corpo não é um banco de madeira que você, não está legal, eu vou desmontar, eu vou botar mais prego aqui. Então, aquilo ali embaralhou minha cabeça. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu não acredito que eu vou ter que voltar para esse hospital. Aí, ligamos para o médico, informamos tudo o que tinha acontecido. Ele falou, olha só, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ter que voltar lá para o hospital. Vocês vão ter que voltar para o Pan-Americano.
Vocês ligam para lá e marcam para lá para você voltar. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí tá bom. Quando foi na segunda-feira, nós ligamos para lá, para o hospital. Aí ligamos para o hospital. Aí o hospital falou, olha só, não tem vaga. Não tem vaga. E outra coisa, como que eu iria como que eu iria voltar? Uma vez que eu não conseguia me mexer, eu estava paralisado. Se eu me mexesse para cá, doía tudo, meu nervo, mas era muita dor, muita dor. Aí, o que aconteceu? Precisamos chamar uma ambulância particular. Irmãos, eu não vou nem falar em valores aqui, mas pensa em um valor assim um tanto quanto absurdo. Mas não teve jeito. Aí fizemos uma tentativa de me colocarem no carro para ir. Isso na segunda-feira. Aí estava todo mundo lá em casa, meus irmãos, o pastor, o Tito, meu cunhado, meus filhos, todo mundo lá em casa. Aí vamos fazer a tentativa de colocar ele no carro. Irmãos, pior momento, um dos piores momentos da minha vida. Aí o Renan ainda teve uma ideia. O Renan falou, gente, vamos fazer uma simulação? Aí o Paulo Ricardo parou o carro na garagem. Você ri, mas é sério. Parou o carro na garagem, pegaram o Renan no colo para fazer uma simulação. Imagina, um homem daquele tamanho ali. Aí foram fazer uma simulação. E eu na cama olhando aquilo tudo. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, isso não vai dar certo. Eu falei, Senhor, não é manha minha não, mas eu não vou conseguir. É muita dor. Aí eles falaram, olha, não tem jeito. Realmente, sem chance de botar meu pai aqui, não tem condições. Aí chamou a ambulância veio e tal. Aí o médico chegou lá, o médico da ambulância, um senhor muito simpático de 72 anos, né? E com mais 2 técnicos da ambulância. Fizeram um medicamento em mim, um tramal lá para dor, aquela coisa toda e tal. Aí foi quando ligamos para o hospital, eles falaram que não tinha vaga. Aí o médico falou, eles informaram lá que na troca de plantão, vão deixar para o pessoal do outro plantão, para ver se consegue uma vaga. Quando deu a troca de plantão, ligamos para lá, uma má vontade. Não, mas não tem vaga. O médico falou, não, eles vão ter que atender. Vamos lá. Aí o que acontece? Eles parelharam a maca do lado da minha cama. E assim, eu falei, gente, o que vocês puderem fazer para que eu não consiga, para que eu não sinta tanta dor, eu agradeço. Aí, coitado, mas eles me pegaram num lençol, quando me levantaram, meu Deus do céu, minhas pernas fez isso para cima, mas eu gritava com muita dor, me colocaram na maca, me jogaram na ambulância e fomos embora para o hospital. Quando nós chegamos lá no hospital, e eu paralisado, a maca não era muito confortável, né? Passava nas ondulações da rua, eu sentia dor. Aí quando nós chegamos lá, o que acontece? Beth e Renan foi até a recepção, eles falaram, não, pode voltar com ele, que não tem vaga aqui não. Aí, não tem vaga? Como assim não? Não tem vaga não, aí tem vaga sim. O Renan tomou a frente, pegou o celular, entrou, foi lá dentro do leito da emergência lá, pegou o celular e começou a filmar, e começaram a vir atrás dele, o que você está fazendo aí? Ele falou, não vou parar de filmar não, eu não vou parar de filmar, e eu estou vendo que tem leito aqui sim, e meu pai vai ser atendido. Aí o que aconteceu? Eles foram, não teve jeito mesmo, né? Acabou que teve que ir dessa forma, eles me atenderam. Quando eu cheguei lá dentro da emergência, irmãos, notoriamente, a cara deles, assim, eles estavam tudo com raiva. Os técnicos, o enfermeiro, eu percebi, eu cheio de dor ali na maca, eu consegui perceber isso. A menina que era da ambulância fez uma pergunta à enfermeira, ela não respondeu. Ela chegou ao ponto de falar, eu estou falando com você. Aí ela, assim, fingindo que não estava ouvindo, e eu ali preocupado, porque mais uma vez eles iam me tirar da maca para passar para a maca do hospital, para passar para a maca do quarto. Aí o que aconteceu? Mais uma vez, muita dor, eu gritando de dor, eles me passaram para lá e eu fiquei na emergência. E o médico falou para mim, aí 2 dias depois eu fui para o quarto, e o médico falou, Luciano, você vai ter que fazer uma ressonância, e aqui no Pan-Americano não tem, você vai ter que sair para ir para o Pasteur, lá no Meia, para fazer uma ressonância. Nisso que chegou a noite de eu fazer a ressonância,
Paulo Ricardo estava com a Andresa, né? E a Beth. Irmãos, eu estava numa situação, eu suava tão frio, mas tão frio, que eu ficava imaginando, meu Deus, Senhor, não me tira daqui não, Senhor, mas não tem jeito, eu vou ter que ir. Aí o que aconteceu? O pessoal da equipe veio, me pegaram, me jogaram lá me botaram na maca do hospital, da ambulância, e fomos para o Pasteur. Quando eu chego lá no Pasteur, e o carro batendo, e eu, ai, aquele jeito, aquela situação. Aí quando chega lá no Pasteur, eu suava frio, o técnico da ambulância pegou no meu braço e falou, senhor, fica calmo, eu estou vendo que o senhor está suando frio, fica calmo, senhor não... Eu falei, eu sei, mas porque eu sinto muita dor, eu não tenho jeito. Aí passou um médico, o que está acontecendo? Aí parou para ajudar, não, calma aí. Irmãos, eles foram perfeitos, Deus preparou tudo. Aí eles me pegaram, eu falei, se vocês conseguirem me pegar com que minha perna não suba, vai ser muito bom. Eles me pegaram de uma situação que eu não senti dor nenhuma, me colocaram lá na maca, aí uma técnica falou, eu falei, vocês não tem aquele skate não, que coloca embaixo e puxa? Ela falou, não, aqui não tem skate nenhum não, aqui, o senhor me desculpa, mas aqui não tem jeito, o senhor vai sentir dor na hora que passar o senhor para a maca. Aí ela me colocou lá, fiz a ressonância, voltamos para o hospital. Meu Deus do céu, Beth lembra disso, cada buraco que passava na rua, mas eu sofria muito. Cheguei no hospital, aí até chegar o dia, aí ele quando o médico viu a ressonância, ele falou, Luciano, antes era o parafuso, agora a sua prótese andou. Eu falei, misericórdia. Eu falei, doutor, como assim? Aí ele, veja bem, seu Luciano. Então, vamos lá. Ele falou, pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai ter que mexer no senhor pela terceira vez. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, me ajuda, Pai. Ele falou, olha só, só que dessa vez nós vamos te abrir pela barriga. Então, lembrando, 2 vezes nas costas, e a terceira vez pela barriga. Eu falei, doutor, mas por que na barriga? Ele falou, Luciano, se eu for reabordar você de novo, eu vou ter que ir aqui para chegar aqui, e aqui eu já vou direto pela sua barriga, e nós vamos lá, e não vai adiantar eu colocar a prótese no lugar, porque se ela fez um caminho, provavelmente ela pode migrar por aquele caminho de novo, e eu ter que te operar por uma 4ª vez. Eu falei, misericórdia. Aí ele falou, eu falei, mas o que o senhor vai fazer de diferente? Ele falou, eu vou te colocar uma prótese que ela é parafusada, que você pode até cair do 10º andar, que não vai acontecer nada com você. Então, aí tudo bem. Aí até chegar o dia dessa terceira cirurgia, eu sofri demais. Por quê? Eu só conseguia dormir de barriga para cima, e aí, por exemplo, chegavam os técnicos, senhor Luciano, nós vamos ter que fazer a higienização do senhor, tá? A gente vai ter que te dar banho aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Irmãos, eu vou ser bastante sincero para vocês. Tinha dia que era minha vontade até de nem tomar banho. Porque eu sabia o que ia acontecer comigo. Aí o que eles faziam? Ele me virava para cá, só que para eu chegar até aqui, virar, era velocidade quase zero. Porque eu não conseguia fazer isso. Então eu me virava muito devagar, e sentia muita dor no nervo ciático. Aí o que eu fazia? Eu virava, segurava na grade, segurava no braço da Beth e ia virando. Aí ele colocava o plástico, virava para cá de novo, para ele puxar o plástico e me dar banho. Começava a me dar banho, aquela coisa toda, eu gemia. Aí teve um dia, coitado, o rapaz quando eu virei, ele mete a mão nas minhas costas para eu virar mais. Aí ele me empurra, nisso que ele me empurra, nossa mãe, eu dei um grito, falei, pelo amor de Deus, não faz isso não, deixa que eu viro sozinho e tal. Mas enfim, para completar, eu fiquei exatos 18 dias sem evacuar. 18 dias, por conta do tramal, que eu vinha fazendo muito tramal, e travou o meu estômago, e eu não sentia vontade, o pior é isso, eu não sentia vontade, e nem sentia a minha barriga assim explodindo, e eu comendo no hospital, bebendo, bebendo, e tá bom. Aí o que aconteceu? Foi quando o médico chegou para mim e falou, Luciano, olha só,
fez tudo que vocês imaginaram, Moving Lax, fez, a irmã Sheila está aí que conhece tudo, Moving Lax, fez um monte de coisa lá. No final, não teve jeito, vamos ter que fazer um clisté em vocês. Um clisté em vocês. É uma sonda com glicerinada, né? Fez o clisté, no outro dia, o médico passou lá, e aí, Luciano, o doutor veja bem. E aí, seu Luciano? Eu falei, doutor, até o mistério aqui foi, mas parece que... Ele falou, não vai sair mais nada não. É isso mesmo. E já chegando o dia da cirurgia, e eu não poderia operar desse jeito. No outro dia de manhã, me passa a médica do setor e falou, você fez o clisté? Fiz. Levanta a sua blusa aí. Quando eu levantei, ela falou, não. Ela apertou minha barriga, não. Você vai fazer um outro agora. Eu falei, misericórdia. Você vai fazer outro agora, só que vai ser por gravidade. Vai ficar pingando. Resumindo, graças a Deus, aquele mistério foi desvendado e foi um alívio. Chegou o dia da cirurgia. Irmãos, eu já estou caminhando para o final. Chegou o dia da cirurgia, da terceira. Quando eles me prepararam lá, elevador, na maca, fui. Quando eu cheguei no corredor, é uma distância até chegar ao centro cirúrgico. E é uma coisa assim, é uma sensação estranha quando eles estão te levando para o centro cirúrgico, que você está olhando para cima, assim, de barriga para cima, aí você vê aquelas luminárias, aqueles tetos passando por você assim, sei lá, tu fica meio... E eu falei, Senhor, eu não tenho o privilégio e nem tenho que ter de ver os teus anjos, mas eu sei e sinto que o Senhor está comigo, e eu tenho certeza que já deu certo. Aí fomos para o centro cirúrgico. Ele foi, quando chegou lá, aguarda aí veio esse doutor, a gente boa, ele falou, e aí, Luciano, firme? Eu falei, em nome de Jesus. Toda vez que me perguntava, eu falava, em nome de Jesus, está firme sim. Aí ele chegou, cadê o doutor? Está tomando café? Não, chama ele, porque é muito importante ele vir aqui, falar com o paciente e tal. As 3 vezes ele fez isso. Aí o doutor disse, Luciano, vamos acabar com isso daí. Eu falei, doutor, em nome de Jesus. Aí ele saiu. Aí nisso que ele saiu, o doutor, eu segurei aqui, não me esqueço disso, segurei no punho dele e falei, doutor, em nome de Jesus, isso aqui está terminando hoje, né? Ele só falou para mim, Luciano, confia que já deu tudo certo. Eu falei, amém. Aí me deu a anestesia, né? Eu apaguei, eu acho que demorou 3 horas e poucas, né, que ele tinha falado que ia demorar só 1h40, acho que 2 horas e pouco, quase 3 horas. Aí ele me operou e fui para o CTI. Só que todos os dias a Beth ficava comigo, só que às vezes que eu estava no CTI, ela não ficava, que eu praticamente empurrava ela para casa, porque ela, não, eu quero ficar. Não, no CTI só tem uma cadeirinha, não tem nem como você dormir aqui, eu estou bem, pode ir. Ela ia embora. Fui para o CTI. Irmãos, agora eu vou falar uma parte do testemunho que nem a minha família sabe o que aconteceu comigo. Meus filhos não sabem, meus irmãos, ninguém, minha esposa, ninguém. Uma coisa, não foi nada de absurdo não, mas eu não sei por que Deus fez com que eu falasse só hoje. Fui para o CTI. Quando eu chego no CTI, tem um vidro assim transparente, e eu fiquei como se eu estivesse aqui, na maca, e ali mais ou menos naquela parede tinha um vidro transparente. A enfermeira foi lá e me perguntou como é que eu estava. Eu falei, não, estou bem. Ela falou, o senhor operou? Eu falei, 3 vezes. Ela, que isso, 3 vezes? Eu falei, 3 vezes. Aí ela ficou ali cuidando de mim, me deu aquele famoso patinho, né, para fazer um xixi. Fiquei lá com tudo certinho, tudo perto de mim lá. Só que o que acontece? Estava muito frio, muito frio. O que aconteceu? Eu comecei a tossir, mas eu estava tossindo muito forte. Cada vez que eu tossia, meus pontos faziam isso, ó. Eu sentia fisgada na minha barriga. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E cadê o pessoal da enfermagem? Não tinha ninguém ali. Olha, eu fiquei, pelo que eu contei, eu fiquei uns 5 ou 6 minutos. Quando está acontecendo uma coisa dessa com você, às vezes 1 minuto, 2 minutos é muita coisa. Fiquei uns 5, 6 minutos sem ninguém aparecer. Eu falei, meu Deus do céu, eu tossindo, aquele frio, tossindo, sentindo dor, eu sozinho ali. Falei, gente, isso é um absurdo. E a campainha que chamava, estava ruim a campainha. Para completar.
Aí, o que aconteceu? O que eu tive a ideia? Eu peguei meu celular, liguei a lanterna e comecei a apontar igual um doido para a câmera. Eu falei, alguém desse hospital vai me ver fazendo sinal e vai vir aqui para ver o que está acontecendo. Eu comecei a fazer isso para a câmera, aí daqui a pouco aparece uma moça lá, a técnica que estava sumida. Aí nisso que ela apareceu, aí eu comecei a fazer assim para ela. Quando ela olhou a luz do celular, ela fez uma cara feia para mim, tipo assim, o que esse cara está me chamando? Eu consegui ler na testa dela, ela de má vontade. Aí ela chegou, aí ela foi lá, pois não. Eu falei, pois não? Eu falei, vem cá, esse setor aqui, vocês trabalham aqui ou vêm aqui em vez em quando? Ela, por quê? Eu falei, olha só, você sabia que eu estou sentindo dor? Esse ar está muito gelado, eu estou tossindo aqui. Aí ela falou assim, senhor, mas é assim mesmo. Eu falei, não, é assim mesmo não, acho que você não está entendendo. Eu falei, outra coisa, essa campainha aqui, a campainha está ruim. Eu falei, a campainha está ruim? Tá. Eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, eu quero falar com o médico do plantão. Aí ela foi, regalou os olhos assim, ela falou, eu vou chamar o médico. Ela saiu, ela ficou desnorteada. Nisso que ela saiu, aí ela foi e voltou, pegou a campainha e botou no meu colo. Eu falei, mas por que eu quero isso? Aí ela, não, para o senhor chamar. Eu falei, mas você não acabou de falar que está ruim a campainha? Ela, é. Aí foi lá, e nisso, estava ali o potinho, as coisas que eu tinha comido, estava tudo ali, ninguém recolheu nada, tudo ali, um monte de coisa ali, serviço horrível. Aí nisso que ela saiu, aí ela foi e encontrou uma outra menina que estava com ela também. Provavelmente essa menina falou com ela, falou, não chama o médico não. Gente, eu que estou deduzindo. Por quê? Ela ia chamar o médico ia chegar lá, eu ia contar tudo o que estava acontecendo, o médico ia chamar a atenção delas e ia dar ruim para elas, né? Aí o que acontece? Ela não veio médico, não veio ninguém. Aí ela veio, senhor, o que eu posso fazer para melhorar para o senhor aí? Eu falei, por favor, pelo menos tira essa maca daqui que eu estou embaixo do ar. Aí ela me levou para frente, graças a Deus me deu um medicamento para dor, e eu fui melhorando, e graças a Deus. Então, irmãos, finalizando meu testemunho, tá? Fui para o quarto, eu acho que pelas minhas contas eu fiquei mais uns 2 dias, voltei, aí a fisioterapeuta foi lá, andou comigo para lá e para cá, fui liberado, fui para casa. Desse dia para cá, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou curado em nome de Jesus, não sinto mais dores no ciático, aquela dorzinha que vinha na perna esquerda desapareceu, sumiu, não sinto mais nada. Luciano, mas você não está andando ainda normalmente, mas aí não tem jeito, né? Tudo a parte da recuperação, faz parte. Ele me pediu um novo raio-x essa semana, eu fui lá com a Beth, ele olhou meu raio-x, falou, tá tudo certo com você, tá tudo certo, agora você vai começar a dar início à tua fisioterapia. Então foi isso. Aí vou dar início à fisioterapia agora esse final de mês. Eu vou fechar, irmãos, com 8h30. E aí o que aconteceu? Eu tinha uma perícia para fazer. No dia 3, liguei para o INSS e falei que eu estaria internado. Aí o que eles fizeram? Vamos remanejar a sua perícia, vamos botar para o dia 19. Só que o que aconteceu? Com essas 3 cirurgias, eu estava lá, agarrado lá também, ainda no hospital. Aí, o que aconteceu? Eu não pude ir na perícia. Liguei para um 135 e eles falaram, não, você manda o seu filho, a sua esposa, com os laudos médicos lá, justificando. Renan, você pode vir aqui um minutinho? Eu vou fechar com 8h30, irmãos. Aí, quando chegou o dia do Renan, e lá na perícia, lá no INSS, foi meu irmão, o pastor, e ele levou todos os laudos, seguimos todas as orientações que eles passaram para a gente. E o que acontece? Aí quando chegou lá, eu pedi o Renan para falar. Então, gente, cheguei lá com meu tio, né? A gente deu entrada lá, ficamos aguardando. E assim que chamaram o nome dele, eles fizeram uma cara assim, cadê o senhor Luciano? Eu falei, então, meu pai não está podendo vir, ele está internado, ele está no CTI, e eu vim como representante dele.
Aí ela, então, aguarda um minutinho aí que eu vou ver aqui com o médico. Aí nisso eu tô vendo ela falando lá com o médico assim, o médico estava na sala dele, meu tio ficou meio apreensivo, eu falei, bom, o médico acho que não está querendo me receber não. Mas aí ela foi e falou, não, pode vir. Aí eu cheguei, entrei na sala do médico, o médico falou, vem cá, cadê o seu Luciano? Eu falei, então, meu pai está no CTI, ele não está podendo vir aqui. E ele foi e falou, tá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Aí me pediu o endereço do hospital, que ele iria colocar, que iria mandar um perito lá no hospital, e eu passei o endereço do hospital, entrei no Google lá rapidinho, e ele tentando ali, não conseguia, aí eu liguei para o hospital para confirmar se o endereço do Google realmente era o endereço de lá mesmo, porque eles não estavam conseguindo achar, e ele falou, cara, não estou conseguindo, e a gente está com pouco perito no mercado, então eu acho que a única solução, olha a atrocidade que ele falou para mim, falou, acho que a única solução vai ser o seu pai vir aqui de ambulância, vocês tentam trazer ele aqui para a gente poder avaliar. Eu falei, eu não estou entendendo o que o senhor está falando, doutor. Meu pai sair de um CTI para vir de ambulância num órgão público para vocês verem como ele está, porque não tem perito suficiente no Rio de Janeiro. Eu falei, pô, isso não existe, cara. Eu falei, doutor, me ajuda aí, cara, em nome de Jesus, meu pai é trabalhador, ele está sofrendo pra caramba já, vê o que vocês podem fazer aí para ajudar ele. Porra, peraí, aí ligou para não sei quem lá da TI, né, da informática. Só sei que ele conseguiu resolver, entre aspas lá, conseguiu colocar que um perito ia até o hospital para poder ver se ele realmente estava lá internado no CTI. E acho que depois disso, acabou que você teve alta, né? A gente até hoje não sabe se foi perito ou não. Acho que foi isso, né? Então foi mais ou menos isso. Obrigado, Renan. Então, irmãos, para finalizar, aí o que aconteceu? Eu tive alta. Depois que o Renan foi lá, eu cheguei em casa, liguei para 135 e expliquei. Falei, olha só, vocês ficaram de mandar um perito lá no hospital onde eu estava internado. Eu já estou em casa, já tive alta e não foi ninguém lá. Então, estou informando para vocês que eu já estou em casa e não foi ninguém lá. Ah, tá bom, a gente vai ver um outro dia. Resumindo, aí marcaram outro dia e ficou tudo certo. Então, meus irmãos, eu encerro aqui meu testemunho, tá? Eu só tenho que agradecer a esse Deus maravilhoso, porque nós passamos por muitas coisas, adversidades, né? Dor, medo, e não tenha dúvida, irmãos, quando nós estamos nessa situação, a gente não tem que clamar a Deus de boca, Senhor, me livra de sair, não, é de coração, que quando nós clamamos ao Senhor de coração, alguma coisa de bom sempre vai acontecer. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.